Glória a Deus pela sua vida. E eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Glória a Deus. Encontraram a primeira carta? Capítulo 1, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 17 em diante. Esse invocais por Deus aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Digo, graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Graças a Deus. Glória a Deus. Observamos que Pedro faz uma declaração em meio a uma exortação à igreja. Aqueles que já como membro do corpo de Cristo, pelo fato de ter aceitado Jesus como Salvador e Senhor de vossas vidas, e que na obediência se submete à vontade de Deus. E a essas pessoas, Pedro fala que se nós invocamos Deus por Pai, precisamos entender, ter consciência que precisamos andar em temor, porque Ele vai julgar as nossas obras. Aleluia. E ele fala de um tempo que ele estará julgando, esse tempo de peregrinação, esse tempo enquanto nós estamos andando nessa terra, porque nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós somos andarinos, somos forasteiros, nós somos forasteiros desse mundo pelo fato de Deus considerar que nós somos do mundo de Deus. Nós somos de um mundo diferente desse mundo. Então Deus o considera que nesse tempo de peregrinação que nós caminhamos para um objetivo, o objetivo de chegar ao lugar determinado, que é as moradas eternas. Aleluia. E nesse tempo que nós estamos caminhando, Ele pede que nós tenhamos essa atenção de andar com temor. Andar no temor, ele diz, sabendo que não foi com coisa incorruptível, nem prata nem ouro, que foram resgatados da vã maneira de viver. Sabendo, quer dizer, você está ciente que sua vida hoje não é a mesma vida que você tinha anteriormente de ser crente. Antes de você ser crente, você tinha uma vida, uma maneira de viver. Hoje você tem outra maneira de viver. Então, ele diz que nós devemos ter essa consciência, porque ele diz que nós fomos comprados, aleluia. Nós fomos comprados por um valor que não é significativo aquilo que nós comparamos com coisas valiosas. Ele diz ouro, prata, vamos dizer joia, diamante. Nós não fomos comprados com essas coisas perecíveis. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Então nós precisamos ter consciência para valorizar a nossa vida,
Mudar a maneira de viver é valorizar a nossa vida. Pedro está nos ensinando que a nossa vida, a partir dessa compra que foi feita, a nossa vida é a partir de Deus. Não é a partir de nós mesmos, mas a partir de Deus. A gente tem que ter um entendimento que nós temos uma vida que é a partir de Deus. Em Cristo Ele nos salvou, pela palavra Ele nos gerou para essa viva esperança de eternidade. Aleluia. Portanto, essa consciência que nós devemos ter, precisamos entender do que Pedro está falando, da razão dessa compra. É porque anteriormente os nossos pais que ele fala é os antigos, os patriarcas, os antigos, os que vêm antes de nós, esses que viviam a lei, porque a lei ela não salvava, a lei não salvava, a lei matava. Aleluia. E essa morte que a lei promulgava sobre as pessoas que viviam naquela época é pelo fato da pessoa errar. Quando a pessoa infringia a lei matava. Era uma ordenança. Infringiu a lei, infringiu. Então, morte para ele. Era um ato sem misericórdia. Aleluia. Portanto, naquele tempo da lei que matava, para que o homem não infringisse a lei no pecado, havia o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele entrava no santuário, no santo do santo, para aspergir o sangue de um animal, para ocultar o pecado daquele que o animal estava representando. Então o sumo sacerdote entrava, purificava ele mesmo, levava o sanguezinho do animal e para encobrir o pecado daqueles que praticavam a lei. Aleluia. A lei não dava garantia de nada. Aleluia. Então, aquele sacerdote levava o sanguezinho do animal, e ali ele, quando ia jogar, ele tinha consciência que aquele sangue era um sangue de uma vida inocente, que estava sendo derramado para ocultar. Aleluia. Mesmo assim, Deus, por amor de nós, para que a gente pudesse ter uma fé que tivesse esperança em Deus, Deus resolveu nos dar um sacerdote eterno, Jesus Cristo. Aquele que adentrou o Santo dos Santos com o seu próprio sangue, aleluia. Não mais para ocultar o pecado, aleluia, mas para perdoar o pecado e purificar de toda iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Então é preciso a gente ter essa consciência para valorizar isso que Deus fez e faz por nós. Naquele momento, Jesus adentra. E quando foi que Jesus adentrou a esse santuário? Na cruz do Calvário. Quando naquele momento ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, agora está consumado. A Bíblia diz que naquele momento que ele diz: eu entrego, e ele entrega a vida dele, o espírito dele, e diz: está consumada a obra que eu vim fazer. Naquele momento, no santuário do templo, o véu, a cortina foi rasgado de cima a baixo. Aleluia. Significando que agora Deus, por meio de Cristo, aleluia, para nós, ele diz: pronto, aí está o caminho para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Ele aponta o caminho para o céu. Agora não há mais impedimento para o ser humano ir para o céu. Aleluia. Antigamente havia impedimentos. Aleluia. Havia impedimento. Havia criação de outros deuses, prometendo coisa. Agora não precisa mais de nada. Agora o que nós precisamos é de Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o caminho, aleluia, o caminho que Deus preparou para nós chegar. Então, naquele momento que Jesus disse: está consumado, que falece e está consumado,
o véu se abre naquele momento. É o momento quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós entramos no santuário, nós já chegamos no território de Deus, aonde Deus está, aleluia. Nós vamos chegar diante do trono dele, aleluia. Não chegamos diante do trono dele como um estranho, nós não chegamos diante dele como um desconhecido, aleluia. Nós chegamos diante dele como alguém que Jesus lavou, comprou e pagou o preço por mim e disse: está aí, Pai, é seu, aleluia. Então, irmão, é preciso a gente ter essa consciência para valorizar a nossa vida, para que essa vã maneira de viver que outrora nós tínhamos, nós não permita mais viver essa vã maneira, porque o mundo, ele nos cerca com as vã maneiras de viver, e muitas das vezes a falta de compreensão e de temor, nós passamos a dizer: não tem nada a ver, mas tem a ver, aleluia. A sua língua é outra, a sua cultura é outra, a sua veste é outra, o seu estado é outro, o seu governo é outro e seu reino é outro, o reino de Deus, aleluia. Então tem tudo a ver, aleluia. Então nós precisamos, com essa consciência, saber o que Deus promoveu para nós por meio de Cristo. É preciso a gente ter essa consciência para valorizar, aleluia. Com a morte de Cristo, chegamos diante do lugar onde Deus está, aleluia. Onde Deus está, glória a Deus, que bom sermos recebidos, que bom estar diante dEle. Agora, chegamos diante dEle, não da forma que anteriormente Ele olhava para nós. Agora chegamos diante dele, lavados, regenerados, aleluia, santificados, glória a Deus, em Jesus Cristo. Agora nós temos um valor para Deus, aleluia. Nunca se imagine uma pessoa sem valor. Eu ia pregar hoje sobre estado de consciência. Não era bem isso que Deus me deu para pregar no momento, na primeira instância. Era autoestima. Bom, eu ia pregar hoje sobre autoestima, porque muitos cristãos, eles ainda vivem com em baixa estima. Ele não tem uma motivação, ele não tem motivação. Ele precisa de um mover externo para se alegrar. E Deus me deu essa palavra, e eu ia trazer isso para vocês. Mas já agora, bem à tardinha, eu lendo essa parte aqui, Deus me deu essa compreensão. Então, retomando, essa ação que a lei condenava, Cristo nos deu a liberdade. Ele comprou. Nós era escravo da lei por causa do pecado. Agora Cristo nos chamou para a liberdade. Aleluia. Agora você é livre. Agora você não precisa ter medo de diabo. Agora você não precisa ter medo dos demônios. Agora você não precisa ter medo dessas coisas. Agora você não precisa ter medo do pecado. Agora você precisa ter consciência. Aleluia. Ter consciência que você não precisa mais disso. Você não precisa viver nessas condições, aleluia. E por causa disso, sim, o diabo, ele agenda coisa para atrapalhar a nossa caminhada. Porém, ainda que ele agende, se a nossa fé está em Jesus Cristo, se a nossa fé permite que o Espírito Santo esteja em nós, Deus anula as investidas dele, aleluia. Deus anula as investidas dele, glória a Deus, e isso é maravilhoso. Agora nós temos um dono. Por que o dono?
Paulo diz assim: outrora nós estávamos distantes da glória de Deus, nós fomos afastados da glória de Deus, nós nos perdemos na nossa caminhada. Muitas das vezes, irmão, eu já questionei com algumas pessoas, pessoas questionam para eu explicar, como é que eu posso ter culpa de um pecado de Adão se eu não existia? Como é que eu posso ter culpa se Deus me culpar por um camarada que errou? Eu nem existia. Sabe qual é a resposta? Como é que Deus lhe deu a graça por Jesus, se também você não existia no tempo de Jesus? Então é preciso a gente ter consciência para crer. Como Deus, por justiça, condenou Adão, e como nós vem da geração, nós somos condenados, afastados da glória. Afastados da glória. Porém, em Cristo, Ele nos deu graça. E essa graça, ela nos renova. Aleluia. Ela nos renova com esperança. Uma esperança em Deus, em Cristo, porque Jesus, ela renova todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um ato de justiça de Deus, porque se você for pensar, irmão, a lei exigia a morte de Cristo. A lei exigiu, a justiça de Deus diante da lei exigiu a morte do Filho de Deus. Sim, existiu a morte do Filho de Deus pelo fato de uma outra pessoa não ser capaz de cumprir aquilo. Então, Deus se fez carne e deu como filho. Aleluia. Olha aí, irmão, o valor. Você não imagina o valor que é isso para nós? Aleluia. Já pensou? Deus em seu trono, lá em glória, sendo adorado, sendo exaltado, sendo louvado, em glória. Aí Ele olha para mim, que anda em uma vida em vã maneira de viver, segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o curso do mundo. Vai levando. Aleluia. Aí Deus olha e diz: pronto, a minha criação, que é para ser coroa, está caminhando para a perdição. Está caminhando em direção ao precipício da morte eterna. O afastamento definitivo de Deus. Aleluia. Estava caminhando. Pronto, não tenho o que fazer agora. Tenho que salvar essas pessoas. E veio. Aleluia. Veio para cumprir esse propósito. Então, ninguém merece a condenação eterna, irmão. Ninguém merece ir para a eternidade sem Deus. Ninguém merece. E pastor, e vai alguém? Vai muita gente. Porque apesar de não merecer, a pessoa não tem consciência para reconhecer. Aleluia. Para aceitar essa verdade. Essa verdade, o profeta disse que dá comichão nos ouvidos. Poucas pessoas não suportam, não aguentam, fica, rapaz, isso é uma loucura, isso incomoda, irrita. Aleluia. Irrita. É uma loucura. Paulo diz que é uma loucura, mas é salvação para o que crê. Aleluia. É uma verdade que salva, é uma verdade que liberta, é uma verdade que cura. Louvado seja o nome do Senhor. E as profecias diz, primeiramente, que de Judá sairia esse homem que iria assumir essa função para nos dar salvação. É uma profecia. E a profecia também estende a dizer que os gentios, quer dizer, os não judeus,
No momento que aceitar o último gentil, quer dizer, não quer dizer que todos os gentios vão aceitar. Na conta dos que aceitam, quando aceitar o último gentil, então se cumprirá a promessa da vinda de Cristo. O evangelho encerra de ser pregado e virá Cristo. Cristo virá, aleluia. E é para esse momento, irmão, que nós estamos nos preparando. Ele fala desse valor de joia preciosa, de ouro, de prata, dos valores comuns, irmão, que não dá para comparar, justamente para nós entender o propósito de Deus para nossas vidas. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de sapato, de calçado, nós precisamos de uma boa casa, nós precisamos de alimento, nós precisamos de transporte, nós precisamos de geladeira, nós precisamos, nós precisamos de tudo isso. Mas se passa sem isso. Sem eternidade, não vai dar para você passar. Ou você estará com Deus, ou estará sem Deus. É por isso que ele disse: não se apegue, não vá nesses valores, não. O céu nos aguarda, o paraíso está pronto. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz disse: Senhor, lembre-se quando entrar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo. O que Jesus disse para aquele homem foi o seguinte: hoje mesmo entrará comigo no paraíso. Está dizendo, hoje mesmo, daqui a pouco, eu entregarei a minha vida, rasgarei o véu de cima a baixo, e você terá acesso de chegar ao trono onde está o Pai. Você chegará ao lugar que Deus quer que você chegue. Aleluia, hoje mesmo. Glória a Deus. Então, é uma segurança para nós, para no momento que fechar os nossos olhos para este mundo, tombou, morreu, a gente ter essa consciência, para ter a tranquilidade. Na hora que eu fechar os olhos, é justamente a cortina se abre, aleluia, e eu tombo para dentro do território de Deus, eu tomo diante dos braços do Pai, eu tomo direto para a glória, aleluia. Isso é grandioso, é muito maravilhoso, aleluia. Então, essa é uma garantia, é uma segurança para a gente crer e para a gente ser motivado, ainda que as coisas não estejam dando certo. Ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que as coisas não sejam como eu gostaria que fosse, não está sendo. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que tudo passa. Tudo passa. O que não passa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essas escrituras. E essas escrituras é para nos chamar, aleluia, para que a gente tenha essa consciência para viver para Deus, aleluia. Não se preocupe, irmão, se você trabalhar para conquistar, você vai conquistar. Se você não trabalhar para conquistar, você pode pedir a Deus um milagre financeiro, que aí tem a estratégia para você ter um milagre financeiro, e muitos não têm fé para executar esse processo de um milagre financeiro. O milagre financeiro existe dentro do Evangelho, porém tem um processo, e o processo é muito extenso, muito exigente, muito, para que você exerça. É tipo assim, a mãe chega para Jesus e diz: Jesus, está aí esses meus 2 filhos que lhe seguem, olha, essas 2 belezuras, meus filhos, quero lhe pedir uma coisa. Você, quando chegar lá, leve um para um lado, outro para outro, leve um para a direita e um para a esquerda. Ele diz: tola, tu não sabe o que pedes. Você não sabe o que pede. Será que ele poderia beber o meu cálice? Aleluia. Então tem coisas que a fé exige de nós, e nós às vezes não temos.
a coragem, o despertamento, a força para fazer aquilo que Deus exige que a gente faça. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele fica a dizer isso. João, ele escrevendo Apocalipse, Jesus dá um sinal para ele, através de um anjo, e traz uma pedrinha e diz: agora que essa pedrinha que vai estar escrito o nome deles, o meu nome, o seu nome, é um nome. Que nome será esse, hein? Aleluia. Que nome será esse? Um nome que só Deus sabe. E você, quando chegar lá, eu não sei, ninguém sabe, não existe nada que possa dar como referência. Será isso? Ninguém sabe, mas vai existir. Então Pedro escreve isso, João escreve lá em Apocalipse, tudo isso para que a gente desperte. Eu tenho a curiosidade de saber que nome eu tenho. Alguém aí tem curiosidade de saber qual é o seu nome lá na eternidade? Para você matar essa curiosidade, irmão, aleluia, aleluia, glória a Deus, é preciso agora você assumir a sua vida em Deus, com consciência, lutando todo dia, para que você não anule a graça. Deus quer, se Deus quer, eu também quero. Aleluia. Não esqueça, nós somos igreja do Deus Altíssimo. Aleluia. Aqui o Espírito Santo, ele está, olha, veja bem, não é questão, irmão, que agora nós não falhe. Não é isso. Não é questão de agora nós não erre. Não é isso. É questão de ter consciência que eu preciso arrepender do meu erro, para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. E um ano, naquilo que você falha, no outro ano você falha menos, porque Deus está trabalhando. Naquilo que você tem dificuldade de crer, com algum tempo depois você tem a facilidade, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Paulo escreve aos Filipenses e diz assim: aquele que começou a boa obra, ele finda até a vinda do Senhor. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, o que Deus está fazendo em você não é má obra, é boa obra. Agora é preciso eu ter consciência para deixar eu me envolver nesta obra que Ele está fazendo em mim. Você sabe, irmãos, que mudança, ela acontece quando eu aceito a mudança. Se eu não aceito a mudança, não tem mudança que preste, não. A mudança só é boa quando eu aceito a mudança. E é preciso a gente reconhecer isso, que Deus quer mudança na nossa vida. E eu quero que Deus mude a minha vida. Aleluia. E como igreja que estamos aqui sendo adornada pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele está adornando. Irmãos, eu acho lindo uma noiva. Não existe noiva feia. Toda noiva é muito bonita. Se você olhar para a beleza de uma noiva, é algo extraordinário, irmão. É muito lindo. É um encantamento. Você olha assim para uma noiva, ela estando adornadazinha, ajeitada. É muito lindo. Você olha para ela assim, é muito bonito uma noiva. Pois é, aos nossos olhos, uma noiva que é uma moça, às vezes não é nem tão bonita, mas ela está tão ajeitadinha. Você está tão bonitinha, tão linda. É os nossos olhos. Agora imagine, quem maquiou é uma pessoa imperfeita, que maquiou segundo o gosto dela, que esse gosto dela, pode muitos não ter o gosto. Vou passar um rugezinho aqui. Se essa noiva não tivesse esse rugezinho aqui, vou carregar mais numa sombra. Se essa sombra for... Aí, quer dizer, quem vai preparar a noiva que fica bem bonitinha, é alguém imperfeita, mas o noivo está ansioso, aleluia, está ali o noivo, sapato, tem noivo que desmaia, quando a noiva chega perto, ele, meu Deus, é para mim mesmo, cai de costa. Olha bem, então, se nessa imperfeição,
tudo para os nossos olhos é belo. Agora imagine nós, que nós andávamos em outra maneira de viver e que Deus nos chamou e o Espírito Santo está trabalhando, estou ajeitando, passando isso, limpa aqui, tira essa mancha aqui, corta uma unha, tira a sujeira. Ele está adornando, ele é perfeito, aleluia, ele é perfeito, ele vai fazer uma noiva perfeita, aleluia, e o noivão lá, só esperando. Acredite, irmão, louvado seja Deus, acredite que essa noiva, ele vem ao encontro dela. É preciso você ter consciência disso, preciso você ter cuidado no seu dia a dia, porque Cristo vem, o noivo vem ao encontro da noiva, aleluia, o noivo está vindo, ele vem ao encontro da noiva. E naquele momento será um encontro maravilhoso, aleluia. É um encontro maravilhoso, glória a Deus. E essa noiva, que o noivo vem ao encontro para levá-lo, para arrebatá-lo, para ir para as núpcias. Oh, glória, que coisa maravilhosa. Nós vamos passar essa núpcia com o Senhor. Essa núpcia, irmão, não é uma núpcia como a núpcia humana, carnal. Não é isso, aleluia. Não é isso. É porque, irmão, a eternidade é mais do que a gente possa imaginar. Nós não temos noção realmente do que é a eternidade, aleluia. Mas nós precisamos crer na eternidade, aleluia. As escrituras narram anjos com formas diferentes. Olha, basta dizer que a escritura diz que Jesus tem uns cabelos brancos, tem uns olhos de fogo, tem uma língua como de uma espada, tem um cinto, tem uma... O homem estava pregando, disse que Jesus tinha uma tatuagem na coxa, que é o dizer, né? Então, irmão, veja bem, da forma que é descrita, na nossa imaginação, é muito feio. Se encontrar qualquer um de nós aí no escuro, a gente vai distrair. Oh, glória a Jesus, aleluia, é bom, o culto bom, aleluia. De repente Jesus para com a espada, a língua saindo com uma espada, os olhos de fogo, aquele cabelo branco assanhado, os pés como de um latão polido que você vê. Ei, irmão, tem muito crente que vai. Pega o beco, aleluia. Porque não é uma figura bonita o que está escrito, mas a Bíblia diz que ele é lindo. Então o nosso olhar na eternidade é outro olhar diferente. Nós vamos olhar para ele e encontrar nele beleza. A beleza que os homens não viram, porque a Bíblia diz que ele era como uma raiz velha saindo da terra. Não havia beleza nenhuma. Jesus. Mas lá é diferente, aleluia. Então essa eternidade, o qual nós vamos participar, o qual ele preparou para nós, e pela graça nós achamos direito para chegar lá, aleluia, mediante a fé em Cristo, é algo muito maravilhoso, irmão, aleluia. Então, essa esperança que Pedro está dizendo, que ele nos deu a glória, para que nossa fé e esperança estivesse em Deus, firmasse em Deus. Nada de preciosidade desse mundo desvia o meu foco da eternidade. Eu quero sim, mas não é prioridade não, prioridade é Deus. Minha prioridade é Deus. Então, essa eternidade, esse algo glorioso dessa esperança, é uma esperança que você olha o escritor sagrado dizendo: lá não existe dor, lá não existe tristeza, lá não existe choro, lá não existe pranto, lá não existe morte, lá não existe enterro, lá não existe luz, porque a própria glória ilumina tudo, aleluia. Então, irmão, observe, é um lugar, um recinto totalmente, um ambiente totalmente diferente da trajetória que nós vivemos aqui.
É algo, irmão, para a gente se encorajar e dizer: eu não abro mão da minha vida com Deus por nada. O que Deus requer de mim, eu vou pôr em prática. Aleluia. Faça isso, porque a recompensa será tremenda. E já pensou? Eu canto muito ruim. E eu sei que algumas pessoas aqui também não cantam esse mel todo. Mas já pensou? Quando nós estivermos lá, o coral dos santos, dos salvos, cantando a glória de Deus, nós cantando, até os anjos vão ter ciúme de nós. Já imaginou como nós vamos cantar bem, irmão? Aleluia. Já pensou como nós vamos cantar bem? Aleluia. Aqui, vem aqui, fulano, você está com a oportunidade. Vem aqui, fulano, você está com a oportunidade. Oh, glória a Deus, obrigado pela oportunidade. É tremenda, a voz trêmula, aleluia. Lá nós soltamos a nossa voz, aleluia. Pastor, aí você tem certeza que é desse jeito tão maravilhoso? É certeza. Porque essa carne velha que frutifica quando nós morremos, Deus nos faz ela um corpo glorioso, aleluia, glorioso, o corpo é glorioso, os olhos, o olhar é glorioso, a voz é gloriosa, o cântico é glorioso, porque a quem nós vamos estar diante é glorioso, o Deus, o Pai da eternidade, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplauda com mais alegria para encerrar. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.